Este painel é subordinado ao tema Proteção Civil em Portugal. Vamos primeiro ouvir o Sr. Tenente-Coronel Carlos Morgado. O Sr. Tenente-Coronel Carlos Morgado é licenciado e mestre pela Academia Militar em Ciências Militares, na especialidade de Segurança. É mestre em Direito e Segurança e auditor de Segurança Interna pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Como funções principais, ao longo da sua vida militar já desempenhou várias funções, mas destaca aqui a função de segundo comandante do GIPS, do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, e neste momento desempenha as funções de diretor de serviços do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa. A sua apresentação será sobre as mais-valias do Serviço Municipal de Proteção Civil face aos novos desafios. Muito obrigado. Muito bom dia. Começo por agradecer o convite que foi formulado ao Serviço Municipal de Proteção Civil e a mim em particular. É sempre uma grande honra representar um Serviço Municipal de Lisboa e fazer parte deste elenco de palestrantes. Cumprimento todas as entidades, autoridades civis e militares. Começo também por dar os parabéns pela iniciativa, numa altura em que enfrentamos, como vimos no início deste Congresso, novos riscos e novos desafios, como por exemplo as alterações climáticas. É fundamental debater as melhores estratégias e dar a conhecer o trabalho diário que, dia a dia, os diversos agentes de proteção civil têm vindo a fazer. Sendo Lisboa a capital do nosso país, com cerca de 500 mil habitantes, duplicando durante o dia para cerca de 1 milhão, com vários pontos de entrada na cidade, seja por terra, mar, ar, cabe ao Serviço Municipal monitorizar todos estes riscos e planear no sentido de se preparar, mas acima de tudo preparar a população para as situações de emergência, mas também do dia a dia. Neste sentido, o planeamento é essencial, os exercícios são muito importantes, pois só assim envolvendo todas as entidades, pois só assim é possível testar procedimentos, melhorar procedimentos. A estratégia que o Serviço Municipal de Lisboa tem vindo a trabalhar tem sido focada no cidadão, na sensibilização, na formação, no treino, capacitando, mas também dando-lhe ferramentas para, nas situações de disrupção, de emergência, ser minimamente autossuficiente, no sentido de também ajudar as forças de proteção civil e de socorro. Por exemplo, uma área que temos vindo a trabalhar, no educar para a segurança, temos vindo a tentar que cada um dos cidadãos e das famílias crie o seu próprio kit de emergência e, portanto, é daquelas áreas que temos vindo diariamente a focalizar na cidade de Lisboa. A apresentação que tenho hoje tem 2 grandes objetivos. O primeiro, falar nas principais atividades que temos vindo a fazer ao longo dos últimos tempos, mas também na própria organização do Serviço Municipal, mas também falar um pouco sobre a importância do Serviço Municipal, dos serviços municipais, ao nível local, na sua importância para o sistema de proteção civil nacional. Portanto, a agenda que me proponho apresentar, dentro do tempo que tenho, falar um pouco sobre a legislação, as principais alterações legislativas têm vindo a ser realizadas no sentido de dar uma importância maior aos serviços municipais ao nível local e esta proteção civil local. Depois falar um pouco sobre a organização, algumas atribuições e missões que temos vindo a executar e considerações finais. O Serviço Municipal de Proteção Civil é a base, ou pretende ser a base do sistema de proteção civil. Esta afirmação decorre da própria lei, do Decreto-Lei 44 de 2019, e das competências que atribui ao Serviço Municipal. Desde a prevenção, avaliação de riscos e vulnerabilidades, planeamento e apoio às operações, logística, comunicações, sensibilização e informação pública, mas também nas atribuições do Centro de Coordenação Operacional Municipal, que ao nível da coordenação institucional é aqui muito importante.
Este decreto-lei reforça também, no âmbito do planeamento, as competências dos municípios, por exemplo, no âmbito da Assembleia Municipal, com a aprovação dos planos municipais de emergência e de proteção civil, e ao nível do análise de riscos e vulnerabilidades, no sentido de operacionalizar e acionar os sistemas de alerta e aviso. Ao nível do Centro de Coordenação Operacional Municipal, há aqui dois aspectos muito importantes, ou competências, desde logo a coordenação institucional e a articulação operacional. Também a criação do Coordenador Municipal de Proteção Civil é aqui um importante aspecto a considerar. No domínio das comunicações, a possibilidade da criação de uma Central Municipal de Operações de Socorro, ao nível do serviço, e, portanto, ao nível legislativo, direciona para os serviços municipais grandes capacidades e uma importância local muito importante que o torna a base do sistema. Ao nível do Serviço Municipal de Proteção Civil, o serviço está organizado no sentido de tentar responder às principais fases da catástrofe, desde a prevenção, a preparação, a emergência e a recuperação, e, portanto, diria que o serviço tem duas grandes divisões, uma divisão de planeamento e sensibilização pública e outra de apoio às operações. É claro que depois tem todo o staff de apoio a todo o serviço, um aspecto importante, desde a logística ao outro, que, sendo a cidade de Lisboa a capital e com o número de eventos que tem tido ao longo dos últimos tempos, cada vez mais, foi necessário criar no Serviço Municipal uma equipa de gestão de eventos que faça todo este planeamento dos eventos. Algumas atribuições, e há pouco falei que portanto, o serviço está organizado no sentido de responder às principais fases da catástrofe, porque responde desde a análise de riscos ao planeamento, à sensibilização e ao apoio às operações. Portanto, o serviço está organizado neste sentido. Começando a análise de riscos, fazemos a caracterização do conceito, portanto, isto é naturalmente constante, simulação de cenários, cartas de risco, definição de áreas sensíveis e, portanto, as situações de risco, os principais riscos da cidade estão espelhados desde, naturalmente, as situações meteorológicas, dentro do possível, sismos, tsunamis, inundações, incêndios, entre outros. Um aspecto que temos maior relevância e damos um pouco mais de importância, naturalmente, ao acompanhamento da situação meteorológica, no sentido de identificar e caracterizar possíveis situações de temporais, avaliar a probabilidade de ocorrência. E, portanto, aqui há elos de contacto com as diversas entidades que nos apoiam, nacionais, naturalmente, desde a IPMA, a ANEPC agora, e, portanto, sempre no sentido de planear a resposta ao nível do Sistema Municipal de Proteção Civil. Análise de riscos, um dos aspectos que temos vindo a trabalhar, a tentar melhorar, naturalmente, que a componente sísmica e o risco sísmico preocupa-nos, no sentido de melhorar diariamente. Tentamos fazer simulações para o município, no sentido também, mais uma vez, de nos prepararmos, de preparar a cidade e, portanto, este simulador permite-nos ter uma ideia ao nível do edificado, mas também ao nível da população, para situações de risco sísmico. Outro aspecto, havendo sismo, poderá haver ou não. O tsunamis é uma área que estamos a trabalhar, que temos vindo a trabalhar e que nos preocupa. E, portanto, estamos a instalar no município um sistema de alerta, de aviso e alerta de tsunamis, com um sistema sonoro, naturalmente que, apoiado pelas principais entidades nacionais, desde o IPMA e, claro, a ANEPC, que nos vai permitir avisar a população em situações de tsunamis. E, portanto, este é um sistema que tenta ser o máximo completo possível, desde a monitorização ao sistema de aviso à população através de sistemas sonoros, mas também de sistemas de evacuação, de planeamento de evacuação e, muito importante, a sensibilização e a educação da população. E, portanto, é a área que neste momento temos vindo a trabalhar, na área da sensibilização, mas muito importante a evacuação da população para pontos de encontro que, numa situação de alerta, temos que, naturalmente, encaminhar a população para estes pontos de encontro.
Como eu falei há pouco, é uma área que temos vindo a trabalhar, que engloba diversas entidades nacionais e municipais e, portanto, é um processo que ainda não está completo. Portanto, a análise de riscos faz todo o apoio ao planeamento, desde o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, Plano Municipal de Defesa da Floresta e, naturalmente, o Plano Operacional Municipal. Ao nível do planeamento, a cidade de Lisboa temos como foco essencial o Plano Municipal de Emergência, mas para complementar este Plano Municipal de Emergência, há outros planos que são essenciais, desde ao nível das áreas de intervenção, os tais planos setoriais, a veterinária de emergência é outro dos aspectos que temos vindo a trabalhar, a avaliação de danos, o abastecimento de água para consumo humano, a questão do voluntariado, muito importante em situação de catástrofe, trabalhar, nomeadamente com as juntas de freguesia, para que numa situação de grande catástrofe consigamos controlar toda a questão, todos os agentes e as unidades locais de proteção civil, que falarei mais à frente. E, naturalmente, ao nível do apoio psicossocial. Depois temos outros planos que estão, naturalmente, que não terminam, que estão em constante atualização. DFCI, Defesa da Floresta contra Incêndios, alterações climáticas. Cada vez mais a cidade está a trabalhar nesta área, inundações. E depois temos outros tipos de planos para os planos prévios de intervenção para as zonas de maior afluência de público, em que constituímos planos de apoio à emergência para situações de calamidade. Ao nível da informação e sensibilização, como falei ao início, o nosso foco é a população, é o cidadão. Não nos interessa apenas informar, interessa que eles tenham capacidade autónoma. E, portanto, 3 áreas essenciais: capacitar, planear, treinar. Interessa-nos que cada um deles tenham esta capacidade, autonomia. A questão do kit de emergência, temos vindo a trabalhar na cidade no sentido de cada uma das famílias, no mínimo, ter o tal kit de emergência. Interessa-nos dar ferramentas para que não esperem apenas só pelas forças de socorro, proteção civil. E, portanto, diariamente temos vindo a trabalhar com os municípios neste sentido. Portanto, temos algumas áreas de intervenção e temas que temos vindo a desenvolver, naturalmente riscos e comportamentos de autoproteção, o desenvolvimento e implementação de planos locais de emergência com as unidades locais de proteção civil. Portanto, são unidades locais que estão estão nas juntas de freguesia e, portanto, através das juntas de freguesia e destas unidades locais, nós conseguimos elaborar planos locais de emergência que nos vão auxiliar ao nível municipal. Portanto, é um apoio que temos vindo a trabalhar diariamente com as juntas de freguesia, com as 24 juntas de freguesia, para que cada uma delas consiga ter esta unidade local e o seu plano local de emergência. Um projeto, não é projeto, é programa, já tem uma série de anos, que é a Casa do Tinoni, muito conhecido ao nível nacional, que tem como destinatários alunos do primeiro ciclo do ensino básico, que é uma casa que tem vários compartimentos, em cada um deles trabalhamos um risco urbano e que as escolas, não só do município, diria que ao nível nacional, porque temos um calendário cheio ao longo do ano, que se dirigem à escola e temos formadores que dão esta formação às crianças, que é naturalmente onde devemos começar. Tem alguns temas desenvolvidos, desde a segurança em casa, na rua, espaços públicos, sismos e comportamentos de autoproteção, mas também ao nível da prevenção. Temos também a capacidade de nos deslocarmos às escolas, portanto, neste caso, a Casa do Tinoni é uma casa completamente, portanto, é mesmo uma casa que está situada na Praça de Espanha, em Lisboa, junto à Praça de Espanha, mas também temos capacidade de nos deslocarmos às escolas. Entre 92 e 2018 tivemos cerca de 135 mil participantes. Ao nível do plano local de emergência, temos alguns objetivos, já referi alguns, naturalmente apoiar o plano municipal, mas também caracterizar os riscos e vulnerabilidades da freguesia e organizar a resposta local em situação de acidente grave ou catástrofe. Portanto, estamos a falar num plano local junto à junta de freguesia, que nos vai permitir, ao nível do município, apoiar não só em termos de informação,
mas numa situação de calamidade, a tal informação do risco, apoiar a população na primeira emergência. Dividimos estas missões das unidades locais de proteção civil em duas áreas, ao nível da prevenção, desde a identificação de riscos e vulnerabilidades, a identificação de locais de apoio à população, mas também o levantamento de meios e recursos, e ao nível da emergência, o apoio no resgate e prestação de primeiros socorros, o apoio na evacuação e encaminhamento da população, primeira avaliação de danos e o apoio logístico. Ao nível da informação e sensibilização, temos de várias áreas em que temos vindo a trabalhar no sentido de aproximar cada vez mais o serviço à população, ao cidadão, redes sociais, tal caso do Tinoni, temos pela cidade alguns placares que vão dando informação de autoproteção, medidas de autoproteção. Ao longo do ano conseguimos, através destes placares que estão distribuídos pela cidade, colocar as tais medidas de autoproteção ao longo da cidade. Ao nível do apoio às operações, naturalmente o apoio às operações tem como a missão principal assegurar a condução das operações de emergência, apoiar, em termos apoiar as forças de socorro, naturalmente, garantir a funcionalidade e eficácia, acima de tudo, do sistema de proteção civil, um papel importante que nos cabe, inventariar e atualizar meios e recursos, mas também o tal apoio logístico às operações de socorro. Dividimos o apoio às operações dentro de 3 grandes dimensões: a preparação, a resposta e a recuperação. E é claro que em cada uma das áreas temos desde o planeamento operacional, uma área que cada vez nos tem dado mais preocupação, naturalmente a segurança contra incêndios é uma área que temos vindo a apostar e a melhorar, nomeadamente em termos de recursos humanos. Depois, ao nível da resposta, a componente logística e a componente de resposta operacional. E um aspecto muito importante, comecei a minha palestra a falar na questão do cidadão, porque a reabilitação e o apoio psicossocial é essencial. E, portanto, não termina no momento da emergência, é continuado no pós-emergência. Portanto, temos um gabinete que trabalha todos estes fatores no pós-emergência. Não podia esquecer a sala de comunicações, em que temos uma equipa de gestão e tratamento de informação que trabalha toda a informação, que é gerada pela própria sala de comunicações, ao nível da proteção civil. Depois temos a área, naturalmente, das chamadas, ao nível da proteção civil, e temos um protocolo que trabalha a gestão da emergência. Portanto, a cidade de Lisboa tem 6 corporações de bombeiros voluntários. O município tem um protocolo com estas 6 corporações e, portanto, aquilo que temos é, na nossa sala de comunicações, temos um operador que trabalha, que recebe a chamada do CODU e que, através de um sistema informático, conseguimos perceber qual é a ambulância que está disponível e, rapidamente, em menos de 1 minuto, conseguimos despachar. Já vou explicar mais à frente a principal vantagem. Em termos de missões da equipa de gestão e tratamento de informação, monitorização e gestão da informação, tratamento da informação, tratamento estatístico e, naturalmente, o apoio operacional. Ao nível da proteção civil, são as missões base, atendimento, acionamento de meios e as genéricas. Em 2018, para termos ideia, tivemos cerca de 2.500 ocorrências na cidade de Lisboa. O DIPEP, o Dispositivo Integrado Pré-Hospitalar, Permanente de Emergência Pré-Hospitalar, visa promover uma rápida e eficaz resposta na assistência às vítimas e otimizar a articulação dos meios dos corpos de bombeiros com o Sistema Integrado de Emergência Médica. O que é que nós tínhamos antes? Tínhamos que o INEM, via CODU, para acionar uma ambulância, tinha que ligar a uma corporação. Se a corporação não tivesse meio disponível, ligava a outra e, portanto, fazia isto no máximo 6 vezes. O que temos agora é que, através de uma chamada, ligando para o Serviço Municipal, conseguimos perceber qual é a ambulância que está disponível e despachar o meio. Portanto, em menos de 1 minuto conseguimos despachar a ambulância. Portanto, foi a grande vantagem deste protocolo, que foi concretizado em 2017. Portanto, temos o quadro de meios que permite perceber isso. Entre 17 e 19 tivemos cerca de 60.000 ocorrências. Eu estou a andar mais rápido porque tenho o tempo a terminar. O aspecto essencial
de uma das áreas que temos é a reabilitação e a intervenção psicossocial, um aspecto muito importante. O apoio psicossocial é mais um fator a ter em conta, naturalmente, na resposta global à emergência, que tem várias atribuições, diria que executa ações de apoio psicossocial na emergência e no pós-emergência, um aspecto essencial no cidadão. Ao nível dos eventos, a cidade de Lisboa tem diversos eventos, diria que quase todos os dias temos eventos, e nós, ao nível do serviço, houve necessidade de criar esta tal equipa de gestão de eventos. Classificamos os eventos de acordo com a matriz de risco, naturalmente. Há eventos em que temos conhecimento, há eventos em que participamos de uma forma muito mais ativa e há eventos que, naturalmente, a Proteção Civil tem o papel de coordenar todo o resto. Estamos, neste momento, a preparar, já há cerca de 2 meses, as festas da cidade, que são no próximo dia 12. Outra área, segurança contra incêndios em edifícios. Naturalmente que as medidas de autoproteção são essenciais. Temos o gabinete que vai criando as medidas de autoproteção, naturalmente tendo como foco os edifícios municipais, mas faz outro tipo de missões, visitas técnicas, aconselhamento, apoio técnico. Para isto foi criado um manual, um guia das medidas de autoproteção dentro do município que permite algumas vantagens, nomeadamente a uniformização de documentos, de procedimentos, estabelecer um padrão de qualidade dentro do município. Estou a terminar. A evolução urbana e tecnológica das sociedades renova e complexifica os riscos. Penso que não há dúvidas sobre isto. A impossibilidade de reduzir a zero eventuais acidentes através de ações de caráter preventivo obriga à preparação de mecanismos de resposta. Além da própria legislação, há outras situações que fazem com que, ou que permitem que os serviços municipais são de facto a base do sistema de proteção civil. Desde logo, as situações de emergência são sobretudo pequena e média dimensão e isto tem algumas vantagens, nomeadamente rotinar procedimentos, aferir sistematicamente as medidas implementadas, mas também os processos e a adaptação, a relação mais personalizada entre entidades e, naturalmente, aferir e gerir todo o modelo de gestão de crise ao nível local. A perda, ainda que acidentes de pequena e média dimensão, é sempre um fator muito importante. E, portanto, é uma catástrofe para cada um dos municípios. E, portanto, o processo de reabilitação e de acompanhamento do cidadão pós-emergência é essencial. O conhecimento da realidade, mas também a experiência e o conhecimento adquiridos permitem com que os SMPCs tenham um papel essencial no sistema de proteção civil e a proteção civil constitui-se como um somatório de capacidades e esforços que, devidamente coordenados e articulados, constituirão seguramente a base de qualquer ação de gestão de crise, cabendo aos SMPCs um papel de elemento catalisador e dinamizador dos diversos intervenientes. Era isto que tinha para referir. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa deste acelerar de processo. Muito obrigado. Sr. Tenente-Coronel, obrigado pela sua excelente apresentação, que nos deu uma ideia muito clara da organização, forma de funcionamento e das capacidades do Serviço Municipal de Proteção Civil e do Serviço Municipal de Proteção Civil da cidade de Lisboa, da maior cidade do país. Iremos agora ter a apresentação do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Cupelador da Proteção Civil e Regimento de Sapadores de Bombeiros, o Dr. Carlos Castro, licenciado em Ciência Política e jornalista, Chief Resilient Officer de Lisboa, da Fundação Rockefeller, que nos vai falar sobre este projeto para aumentar a resiliência das cidades. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas porque o avião ficou retido em Lisboa e, portanto, o meu pedido de desculpas a todos. Cumprimentar naturalmente todas e todos os presentes. Uma palavra muito especial ao Governo Regional dos Açores, nomeadamente através do Serviço Regional de Proteção Civil de Bombeiros dos Açores, pelo arrojo de organizar este primeiro Congresso Internacional que não tem só impacto na região autónoma dos Açores, tem em todo o território nacional, do Minho à Madeira e, naturalmente, é um bom exemplo daquilo que, por vezes, sobretudo no continente, nos esquecemos de que aqui nos Açores temos um excelente serviço de proteção civil e é importante sublinhar isto e saudar todas as pessoas, desde os dirigentes, os responsáveis, às mulheres e homens que todos os dias trabalham nas 9 ilhas do arquipélago em prol de um arquipélago mais seguro. Naturalmente também cumprimentar todas as forças militares de segurança presentes, todos
diversos oradores, para além dos que me acompanham aqui, mas os dos outros painéis e todos os presentes. Além de ser responsável político na Câmara de Lisboa pela Proteção Civil e pelos bombeiros, tenho muito mais pelouros, mas naturalmente a parte da Proteção Civil já foi feita aqui pelo Tenente-Coronel Carlos Morgado, naquilo que foi a análise inicial, e não queremos fazer aqui uma visão centralista, porque somos poder local, não somos poder central, mas não queremos aqui monopolizar do ponto de vista de Lisboa como o único município no país com boas práticas. Seguramente no âmbito dos 308 há muitos mais com boas práticas. Aquilo que nós tivemos a oportunidade de explicar ao Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, é que nós temos um projeto pioneiro, somos a única cidade portuguesa que pertence a um projeto internacional liderado e promovido pela Fundação Rockefeller, que são as 100 cidades resilientes. Isto abrange 100 cidades do mundo, de todos os continentes. Este é o mapa global, e para perceber o que é que isto é do projeto das cidades resilientes, isto visa que cada um de nós, no âmbito em que se insere, estejamos mais preparados para lidar com as adversidades. E, portanto, é preciso perceber que a resiliência não é resistência, resiliência é saber adaptar-se e saber lidar com um choque ou um stress. Já terei o cuidado mais à frente de explicar essa diferença e de como é que nós estamos preparados para lidar com essa situação. E, portanto, há duas formas, e permitam-me aqui um pouco a simplificação dos termos: ou ficamos de braços cruzados e, portanto, acontece qualquer evento e depois logo vemos a seguir o que é que acontece e como é que reagimos no contexto em que nos inserimos, ou de facto mapeamos essas realidades e procuramos saber responder àquilo que são os desafios que temos perante a nossa comunidade. Como sabem, Lisboa tem uma realidade muito concreta, apesar de não haver uma memória muito ativa. Quem nasceu na década de 50 e de 40 e mesmo de 50 ainda tem alguma memória, mas não há nenhum lisboeta, nenhum português que tenha memória daquilo que aconteceu em 1755. Mas o risco sísmico está na cidade de Lisboa, como o Tenente-Coronel acabou de referir há pouco, e portanto é uma situação com a qual temos de lidar, e muitas das vezes, a miúdo, costumamos dizer, só falta saber quando é que vai acontecer. E perante isso nós temos vindo a desenvolver um trabalho interno no município. Naturalmente que temos que ter a capacidade de perceber que por si só o município não tem a capacidade de lidar com o terremoto e que depois, em caso de acontecer com o tsunami, mas é preciso saber fazer a devida preparação para, em caso de eventualidade, como é que nós estamos preparados para responder e também, a seguir, como é que estamos preparados para responder. Porque a questão não é apenas como enfrentar, mas depois, no dia seguinte, como é que nós vamos responder. Do ponto de vista de enquadramento global, esta proposta da Fundação Rockefeller, isto é um projeto, tem uma matriz, também já irei mostrar mais à frente, tem uma visão que vai desde Lisboa às cidades japonesas, às norte-americanas, às sul-americanas, às africanas e às asiáticas, e naturalmente tem aqui várias abordagens. Em termos de choques, o que é preciso compreender, estamos a falar de vagas de frio, de ondas de calor, de incêndios, inundações, chuvas torrenciais, acidentes com matérias perigosas, são acontecimentos que acontecem de uma forma pontual e, portanto, que vão provocar uma disrupção naquilo que é o normal funcionamento de um ecossistema urbano. Do ponto de vista de stress, temos toda a outra dimensão, muito mais de âmbito estrutural, a questão da falta de habitação acessível, a questão da escassez de água, o sem-abrigo, o desemprego, o decréscimo da população, a falta de coesão social, a poluição, infraestruturas envelhecidas, as condições macroeconómicas desfavoráveis, o crime e violência e, como não podia deixar de ser, a questão das alterações climáticas, apesar de haver quem aí pelo mundo diga que estas alterações climáticas são um mito, como as últimas horas nos estão a demonstrar, mito ou não, como diriam os espanhóis, que las hay. Esta é a matriz global, que esta é apresentada a todas as cidades. Isto tem 4 pilares que depois se desenvolvem em várias ações, e aquilo que nos é pedido pela Rockefeller é que nós, no contexto da cidade, seja Lisboa ou qualquer parceira da cidade da Rockefeller, tenha a capacidade de identificar todas as áreas que a cidade desenvolve. Naturalmente que no contexto em que nós estamos, Lisboa, a questão da água não é para nós um risco, como por exemplo existe para algumas cidades indianas ou para várias cidades africanas, mas temos desde o mapeamento das questões dos bens essenciais, a água, a alimentação, a eletricidade, às coisas que por vezes, do ponto de vista da resiliência, nós não consideramos, sejam elas de natureza desportiva, sejam elas de natureza cultural, sejam elas de natureza ambiental, de desperdício alimentar, de resíduos urbanos,
de urbanismo, de planeamento urbano e, portanto, com base nesta matriz, que depois se traduz numa folha Excel, em que nós temos que preencher tudo aquilo que são as ações que temos na cidade, nos vários campos, vai-nos gerar depois uma realidade daquilo que é a realidade da cidade de Lisboa. Este projeto, para ter um enquadramento, divide-se em 3 fases distintas. Há uma primeira que é o levantamento das ações e percepções e, portanto, com base nesta matriz, nós fomos às grandes opções do plano da cidade de Lisboa e reunimos com praticamente todos os departamentos da cidade de Lisboa e, com base na matriz que nos foi dada pela Rockefeller, nós inscrevemos tudo aquilo que são ações da cidade de Lisboa, sendo certo que essa ação tem uma prioridade e depois tem associadas várias prioridades secundárias. Depois temos uma segunda fase, que é aquela em que nos encontramos agora, que é a elaboração do plano de resiliência, para depois chegarmos, uma vez elaborado e devidamente aprovado, passarmos à parte da implementação do plano de resiliência da cidade de Lisboa. Para terem uma noção dos vários meses de trabalho que temos tido neste projeto, nós fizemos 93 reuniões, em termos internos e em termos externos, e quando falamos em termos externos também com parceiros internacionais, desde logo parceiros associados da Rockefeller, mas também com outras cidades associadas do projeto. Temos naturalmente melhores relações com as cidades europeias, porque estamos inseridos no contexto do quadro europeu, que também engloba cidades do Médio Oriente, e portanto temos relações com Paris, com Glasgow, com Milão, com Tel Aviv, e temos neste âmbito também das reuniões feitas, temos um projeto que candidatámos agora a um fundo europeu com a capital argentina, Buenos Aires, que iremos procurar desenvolver, assim seja aceite pela União Europeia, um projeto de desenvolvimento em termos de bairro, da capacidade de, através das escolas primárias, as crianças serem, primeiro, as conscientes face às alterações climáticas num contexto de risco de inundações. Isto vem a experiência da cidade de Buenos Aires para Lisboa. Naturalmente também estamos a partilhar de Lisboa com Buenos Aires e para isso associámos 2 importantes dimensões. Já estou acelerado, é o ritmo de ser vereador dos bombeiros. Temos a dimensão quer da Fundação Ciência Viva, quer também do Oceanário de Lisboa, para partilharmos aqui um conjunto de projetos que iremos testar em bairros de Lisboa e de Buenos Aires e, uma vez bem-sucedidos ao fim de um ano, teremos a capacidade de não só, por um lado, partilhar do ponto de vista daquilo que são as outras 98 cidades da Rockefeller, mas também, quer no contexto português, quer no contexto argentino, partilhar essa experiência das próprias crianças, serem elas logo, desde tenra idade, agentes de proteção civil e com consciência para saber lidar com os vários riscos. Nesse sentido, tivemos 93 reuniões, fizemos, com base nas grandes operações do plano, o levantamento de 451 ações, isto vai desde os corredores verdes da cidade de Lisboa à questão das festas da cidade, e portanto todas elas são importantes, e depois no âmbito destas 451 destacámos 285 como prioritárias, e portanto é com base nestas 285 que vamos ter a capacidade de começar a estruturar um plano de resiliência para a cidade de Lisboa. Como tive a oportunidade de mostrar há pouco, esta roda depois tem aqui vários desenvolvimentos. Há aqui 2 áreas que demonstram a capacidade de Lisboa, sobretudo do ponto de vista mais no lado direito, na primeira roda. Isto devia dar aqui uma luzinha, mas não está a dar. Do lado direito, que é a parte da capacidade de resposta social da cidade, e do lado esquerdo, mais no topo, temos o ponto de vista do planeamento que existem nas várias áreas, e depois a segunda roda dá-nos os cruzamentos das várias áreas. É preciso perceber, por exemplo, pegando no caso da Carris, que uma pequena medida como a questão da implementação das carreiras de bairro tem um impacto, desde logo, na melhoria da qualidade do bairro, mas tem uma dinâmica muito mais vasta do que aquilo que pode parecer em primeiro lugar. Por um lado, a questão de servir, sobretudo os mais velhos, que precisam de ir ao centro de saúde e passam a ter um transporte que lhes garante sair da sua casa até ao centro de saúde ou ao mercado onde vão fazer as compras. Por outro, no caso dos mais novos, de sair da sua casa e ir para a escola onde frequenta, além de gerar uma lógica de coesão social. E, portanto, em cada uma destas áreas há toda esta dimensão, ou como, por exemplo, na questão da Feira Popular de Lisboa, a famosa Feira Popular, que apesar de estar projetada para a Feira Popular, surge em primeiro lugar como um grande projeto de Parque Verde da cidade, mas ela compreende em si uma outra dimensão, sobretudo de segurança e de proteção civil, que é fundamental, que é a retenção de águas, porque, como sabem e como devem conhecer a maioria de todos vós, são mesmo todos, a realidade da cidade é que estamos perante uma cidade de colinas e muitas das vezes o que temos, quando se verifica uma circunstância de chuvas mais intensas, muita da água que vem do Concelho da Amadora percorre a zona de Carnide, onde se situa a futura Feira Popular, vai até à Praça de Espanha e depois vai em direção à Avenida da Liberdade e escorre para o Tejo. E depois temos aqui o outro fenómeno, que é na zona baixa da cidade, sobretudo
na Avenida Liberdade e na Baixa, com as alterações climáticas, com a subida do nível do rio, se tivermos a maré cheia, a água não escorre para o rio. E, portanto, há um conjunto de medidas em várias áreas que, apesar de não estarem diretamente ligadas à área da proteção civil, compreendem muitas destas dimensões. E só para dar este exemplo, para além da questão da Feira Popular, a questão dos corredores verdes ou o projeto de planeamento urbano, que é uma praça em cada bairro, e já temos várias praças na cidade de Lisboa reabilitadas com este âmbito, já tem essa dimensão de procurar não só responder àquilo que é, por exemplo, o caso de uma praça em cada bairro, que é a melhoria da qualidade do espaço público, mas compreende outras visões que procura, por um lado, também, para além de proporcionar às pessoas melhores condições de usufruir do espaço público, melhorias de condição ambiental, mas também de segurança face ao risco de inundações. Outra dos projetos que a Rockefeller nos lança é que, para além de termos que fazer o levantamento das ações que temos na cidade, e sobretudo promovidas pelo município e pelas empresas municipais que estão associadas ao município, desde a EGA, que é a empresa cultural, à parte da EML de estacionamento, à Carris, por aí fora, temos também aqui a necessidade de compreender uma outra visão. É que, para além daquilo que há pouco tive o cuidado de apresentar as ações, e portanto isto é tudo aquilo que estamos a desenvolver, era importante e é importante que tenhamos as percepções, isto é, quem usufrui da cidade, seja como residente, seja como trabalhador, seja como estudante, também contribua para que esta roda, que do ponto de vista de ações, se traduza em termos de percepções. Neste caso, o que era clássico fazer pela Rockefeller era as cidades convidarem vários dos stakeholders da cidade e, portanto, empresas privadas e públicas que sentavam em workshop e procuravam dar uma resposta a isto. Nós estávamos com um problema de tempo, porque, entretanto, começámos um pouco tarde deste projeto, mas das relações que tivemos ao longo da parte do levantamento das ações, pudemos perceber com a equipa de recursos humanos da Câmara que tínhamos um grande património, o ouro humano, que temos no município e, portanto, uma vez que temos a capacidade de utilizar as novas tecnologias, nós aplicámos ao universo de cerca de 6 mil, a Câmara Municipal tem 8 mil, mas descontando as equipas, sobretudo, que trabalham no âmbito da higiene urbana, a maior parte dos trabalhadores tem acesso ao seu e-mail. E por isso há uma tradição já dos recursos humanos da Câmara de Lisboa de aplicar inquéritos para termos também o feedback. E não podia haver melhor feedback do que aplicar a quem, por um lado, vive na cidade, e depois percebemos isso, metade vivia na cidade, outra metade não vivia na cidade, mas estamos a falar de pessoas que conhecem e têm a percepção concreta da dimensão da cidade. Neste caso, aplicámos 6.500 questionários, foram respondidos de forma incompleta 1.667, era um questionário um pouco complexo, porque com base na tal roda anterior íamos fazendo pergunta a pergunta sobre cada um dos capítulos e, portanto, desde o facto de haver planeamento estratégico, a gestão económica, a cuidados em termos de alimentação, de energia ou de água, e depois tivemos, na parte final, 980 inquéritos respondidos. Do ponto de vista do enquadramento que foi inicialmente apresentado, dos choques e dos stresses, em termos de choques, aquilo que as pessoas nos disseram em Lisboa, daquelas mais de 900 pessoas que nos responderam, as preocupações são 5. Por um lado, a questão das inundações, por outro, a questão dos sismos, por outro, a derrocada de edifícios, os incêndios e a falha de infraestruturas de transporte. Das leituras que pudemos extrapolar na altura em que isto foi feito, por um lado, ficámos satisfeitos porque há, do ponto de vista dos trabalhadores do município, uma consciência que há o desafio do risco sísmico e, portanto, muitas das vezes, quando estamos no âmbito da proteção civil, sobretudo a falar com as juntas de freguesia, falamos da questão do risco sísmico e as pessoas dizem isso já é muito lá atrás, já foi há 2 séculos e meio e, portanto, isso não tem impacto. Para nós foi uma agradável surpresa verificar que as pessoas têm têm a questão do risco sísmico como um dos principais choques na cidade. Por outro, algo com o qual temos lidado desde há alguns anos, a questão das inundações, e, portanto, está presente. Nós, felizmente, no âmbito da proteção civil, quer com a higiene urbana, quer com o regimento de sapadores bombeiros, quer com as próprias juntas, temos vindo a implementar pequenas medidas que melhoram significativamente quando temos os alertas de chuvas mais expressivas na cidade e temos vindo, ao longo do tempo, melhorar cada vez mais o tipo de resposta. E, por outro, também uma questão que devem perceber, mesmo não sendo Lisboa, que é o facto da falha das infraestruturas de transporte. É um debate que está na onda e, portanto, a questão dos transportes, seja dentro do Conselho, mas, sobretudo, para termos uma noção, a questão da mobilidade em Lisboa só se resolve à escala metropolitana, porque, para sabermos, precisamos ter a noção que só por dia, entram em Lisboa 370 mil carros e, portanto, esta questão dos transportes,
Há, por um lado, esta necessidade das pessoas recorrerem ao transporte individual, porque em muitos dos casos não têm um serviço de transporte público ainda à altura que deve ser, e, portanto, estamos a trabalhar isso quer na Câmara, quer na área metropolitana, mas é um dos choques preocupantes. Por outro lado, em termos de stresses, há uma questão que é incontornável nos dias de hoje, a questão da falta de habitação acessível. Por outro lado, sendo uma cidade antiga como Lisboa, o investimento das infraestruturas. Outro facto incontornável que é de Lisboa, de Portugal e também do continente europeu, o envelhecimento da população. Depois, a questão da manutenção dos prédios mais antigos e a sensibilidade que as pessoas têm para os riscos da pobreza e da desigualdade. E, portanto, é preciso perceber que as pessoas identificaram como os 5 principais de uma lista de 20 e 30 tópicos, que estes eram os 5 principais no contexto da cidade de Lisboa. Neste sentido, depois das pessoas terem identificado os choques e os stresses, na parte final do inquérito era-lhes pedido para que identificassem quais eram as prioridades que a cidade deve enfrentar nos próximos anos. A primeira prioridade, não tenho a certeza, se calhar poderá ser um pouco abusivo, mas isto foi feito naquela altura em que tivemos aquelas famosas manifestações em Paris dos coletes amarelos, e a mais votada foi garantir a estabilidade social, a segurança e a justiça. E, portanto, é muito dado este valor a esta dimensão. Por outro, porque também apanhámos a questão dos enfermeiros e dos médicos. Em segundo lugar, a questão dos serviços de saúde. Por outro lado, a questão das necessidades básicas, e aqui é preciso desdobrar, porque o bloco aparece habitação, água, eletricidade e gás, e neste caso, e telecomunicações, peço desculpa, se nos 3 serviços as pessoas estão muito satisfeitas com o tipo de serviço em Lisboa, do ponto de vista da habitação, ela é deficitária e, por isso, a questão de assegurar as necessidades básicas entra aqui pela dimensão da habitação. E depois, finalmente, 2 outros pontos que acabam por estar interligados e que percebemos, não tendo uma memória muito curta, que é a questão de apoiar os meios de subsistência e emprego e incentivar o plano integrado a longo prazo, até porque, quando nos lembramos, há 4, 5 anos, tivemos uma profunda crise e isso afetou a cidade. Para concluir este projeto, naturalmente, isto foi o quadro geral, nós temos aqui o grande projeto do ponto de vista da resiliência sísmica na cidade de Lisboa e, portanto, esta é a parte em que nós vamos dar mais destaque e já estamos a trabalhar, parte do trabalho já foi apresentado, mas há, como tendo o facto do risco sísmico na cidade, há aqui 3 dimensões que importam trabalhar e estamos a trabalhar na cidade de Lisboa. Por um lado, a dimensão do planeamento urbano e, sobretudo, na análise do subsolo da cidade. E, como sabemos, a cidade tem vindo a sofrer ao longo das últimas décadas e não só, e também dos últimos séculos, profundas alterações. Isto é apenas uma imagem das galerias romanas, que ainda não foi e puder um dia visitar, irá perceber que temos ali várias camadas de vários séculos e, portanto, nós temos a necessidade, fruto do alargamento do metro, fruto dos novos estacionamentos subterrâneos, nós temos toda uma alteração do contexto geológico da cidade que nós vamos precisar de saber mapear e avaliar para saber o que é que temos em cada uma das áreas da cidade. Nós temos a percepção, mas já estamos a ir ao ponto micro. Um segundo ponto que vemos aqui no centro, que é a dimensão da habitação, sobretudo mais focado na área histórica da cidade, que é um edificado muito mais antigo, e portanto, se o primeiro é o planeamento urbano, o segundo está ligado à habitação do município, e esta equipa já está a trabalhar com o Instituto Superior Técnico para aplicar um conjunto de umas fichas muito, muito básicas, mas que permitem identificar em cada um dos edifícios as suas fragilidades e as oportunidades de melhorar com pequenas intervenções sem grandes custos a capacidade do edifício saber enfrentar e lidar com uma dimensão de risco sísmico. E, por outro, aquilo que o Tenente-Coronel Carlos Morgado acabou por referir, que estamos a desenvolver, sobretudo nas juntas de freguesia, que são os planos locais de emergência, e, portanto, trabalhar nesta trilogia do ponto de vista de geologia, urbanismo, planeamento urbano, a questão do edificado com a habitação e a parte das pessoas com a proteção civil. Pode parecer, a priori, que muito da parte inicial não está relacionado com a proteção civil, mas aquilo que a Rockefeller nos lança a nós e às outras cidades do mundo é que tenhamos uma visão mais ampla daquilo que é o fenómeno da capacidade de lidar com as adversidades e, sobretudo, com estes fenómenos que são de dimensão muito mais dramática. Nós que trabalhamos no âmbito da proteção civil temos bem a noção de 3 momentos, e tirando o primeiro, que é a questão do ponto de vista da preparação, é sobretudo a questão da resposta e a seguir do reconstruir. E esta parte, todos nós estamos muito mais focados na questão da capacidade
procurar responder, a questão do pós é tão ou mais delicada do que a primeira. E, portanto, não é por acaso na fase inicial estava o Marquês de Pombal, a frase dele na altura foi muito crua e foi muito dura, mas há momentos em que nós confrontamos, em que temos que tratar dos vivos e temos que enterrar os mortos. E, portanto, aquilo que uma cidade, que uma comunidade tem do ponto de vista de resiliência, é saber mapear todos os seus riscos e desafios e em cada um dos seus âmbitos de intervenção saber que pode encontrar nessas áreas, seja na questão cultural e, portanto, um anfiteatro pode ser, numa zona de maior resiliência da cidade, pode ser uma boa resposta em termos de proteção civil, ou do ponto de vista da capacidade do planeamento urbano, perceber onde é que nós devemos ter um cuidado em termos de investimento e de elaboração de obras e, portanto, este projeto de resiliência que nos é lançado a Lisboa e que, naturalmente, estamos dispostos a partilhar com quem estiver interessado, é um grande repto para que nós nos possamos não só encaixar naquilo que é a nossa missão como responsáveis de proteção civil, mas para perceber que esta questão não tem fronteiras do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista municipal, seja do ponto de vista regional, nacional ou europeu, e que, portanto, temos que muitas das vezes saber encontrar, ou primeiro, em mapear as devidas respostas para, em caso de necessidade, e buscá-las para saber responder de uma forma rápida e eficaz às urgências com que a população e a realidade da cidade se encontram. Muito obrigado a todos. Senhor Vereador, agradeço-lhe a interessantíssima apresentação, aproveitando para lhe desejar as melhores felicidades na implementação desse projeto e agradecer-lhe também o esforço que fez em conseguir chegar a tempo ao painel. Tudo bem. Iremos agora ouvir a doutora Patrícia Gaspar, segundo Comandante Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Licenciada em Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa, desempenhou funções como oficial na Marinha Portuguesa, desempenhou também funções como comandante distrital de Setúbal, é ainda perita certificada no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e das Nações Unidas, tendo já participado em 2 missões internacionais ao abrigo destes mecanismos e em outras missões de âmbito bilateral. É um rosto conhecido. Foi considerada a mulher do ano de 2018. Nós lembramos do excelente trabalho que ela fez no âmbito do desempenho da sua função na Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil. Irá apresentar-nos um trabalho sobre proteção civil, a sua organização e funcionamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, não, boa tarde, já passa do meio-dia. Eu queria, antes de mais, na palavra do Sr. Secretário Regional, cumprimentar todos os presentes. Queria agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui hoje. É um gosto participar neste seminário, tentando partilhar algumas das informações que possam, de alguma forma, contribuir para todos os temas tão interessantes que estão aqui em agenda hoje e amanhã. Eu já perdi a conta ao número de apresentações que fiz sobre o que é o sistema de proteção civil, nunca o fiz com um relógio deste tamanho a olhar para mim em countdown. Portanto, vamos lá ver se eu não entro aqui em demasiada aceleração, sobretudo ali para as senhoras da interpretação, vou tentar manter aqui o ritmo. Ora bem, o que é que nós andamos aqui a fazer ultimamente? Isto vai aqui ao encontro do primeiro painel, e das informações que o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera nos transmitiu. Se houve aqui alturas na história em que podíamos questionar algumas coisas, em que podíamos apelidar algumas coisas de mito ou de fake news, ou seja lá o que for, hoje em dia eu penso que essa questão está ultrapassada. Estamos efetivamente perante um momento de transição complicado. Andámos, peço desculpa pela expressão, a fazer umas quantas asneiras ao longo dos últimos anos. Criámos uma série de vulnerabilidades, andámos a deixar que a indústria cresça de forma perfeitamente desproporcionada, uma grande pressão urbana, a construção nem sempre a cumprir os melhores dos padrões, e tudo isto garantidamente se vai um dia virar contra nós, se calhar mais cedo do que aquilo que nós poderíamos pensar. E, portanto, novas vulnerabilidades, garantidamente novos perigos para que estes sistemas de proteção civil, para os quais temos que estar capacitados e para os quais temos que estar à altura.
Eu recordo só aqui alguns dos episódios mais recentes, não muito antigos, não muito longínquos. Tivemos recentemente a situação na Madeira, que provocou cerca de 42 vítimas mortais, 200 feridos, centenas de desalojados. Os incêndios florestais do Caramulo, em 2013, que só com o incêndio florestal tivemos 5 vítimas mortais, milhares de hectares de área florestal ardida. Umas cheias em Albufeira apenas com uma vítima mortal, mas com 14 milhões de euros de prejuízo, e cada vez mais estamos a prestar atenção, como também já foi hoje referido, não só àquilo que é o impacto que estas situações têm nas nossas vidas, nas vítimas, e as vidas humanas essas não são obviamente nunca recuperáveis, mas temos que prestar atenção sobretudo ao impacto económico que estas questões também têm, aos prejuízos que causam à sociedade e aos operadores económicos, e portanto este é definitivamente também um fator a ter em conta. 2017 foi o murro no estômago que ninguém queria levar. O país confrontou-se efetivamente com uma situação muitíssimo complexa, hoje também já foi aqui sublinhado, um episódio, eu diria quase sem precedentes, quer nos incêndios de Pedrógão, quer depois mais tarde em outubro, nos incêndios que afetaram a zona sul e a zona norte do país. Eu, em 20 anos de casa, posso-vos confessar que nunca tinha visto um dia como aqueles, nunca. Estávamos todos preparados para o furacão Ofélia, aqui no Atlântico, preocupados muito com os Açores e também com a Madeira, mas o grande efeito acabou por se fazer sentir no continente. E, portanto, o que nós temos que fazer enquanto proteção civil, e não só enquanto autoridade, mas enquanto sistema de proteção civil, e isto inclui-nos a todos nós, é de alguma forma tentar contrariar esta tendência, procurando sempre a todo momento salvaguardar aquilo que são as vidas, os cidadãos, o património e, obviamente, também o ambiente. Prevenir, obviamente, naquilo que é possível, nem tudo é possível, e naquilo que não é possível temos, obviamente, que tentar mitigar o impacto dessas situações nas nossas sociedades. Socorrer, quando tudo o resto que está a montante por algum motivo falhou ou não era sequer possível, e depois garantir a última fase, que é a fase da recuperação, onde tentamos, sobretudo, também garantir que evitamos ou que voltemos a incorrer nos mesmos erros. Os desafios são efetivamente enormes. Nós temos desde a questão das alterações climáticas ao crescente desenvolvimento urbano e industrial, as expectativas sociais face àquilo que é a performance dos sistemas e dos serviços de proteção civil, e isto é uma equação, uma componente da equação que não pode efetivamente ser retirada, e tem que se dizer também a pressão política que está muito associada à questão da proteção civil, porque a proteção civil mexe com vidas, mexe com assuntos que são muito caros à nossa sociedade e, portanto, temos que lidar e saber lidar com tudo isto em simultâneo. E como há imagens que valem mais do que 1000 palavras, esta é uma imagem que eu gosto muito de usar quando falo do sistema de proteção civil. O sistema de proteção civil tem que ser isto, tem que ser uma máquina. Momentaneamente o piloto pode mudar, a cara que vai atrás do volante nem sempre é a mesma, mas a equipa tem que funcionar em equipa. Desde o homem que troca o parafuso da roda, às vezes em 5 ou 6 segundos, desde o condutor ao que mete combustível e tudo mais, portanto, é o conjunto desta máquina, é o facto de cada um de nós saber em que patamar é que se situa e qual é a nossa missão, que vai permitir que aquele homem que está atrás do volante consiga levar, neste caso, o carro até à linha final. E, portanto, é este conjunto de stakeholders, de parceiros, que começa desde o poder político no Primeiro-Ministro e que acaba no cidadão, é este conjunto, é efetivamente estas sinergias que daqui podem resultar, que vão garantir que tenhamos serviços cada vez mais eficazes. E por isso eu tenho que conseguir garantir as várias fases do ciclo da proteção civil, desde o conhecimento do que me rodeia, quais são os riscos, o que é que eu tenho efetivamente de contabilizar, toda a parte do planeamento. O planeamento é absolutamente fundamental, o português é pródigo no desenrascanço e eu acho que o desenrascar é uma coisa que é útil, que é muito útil, mas não podemos cruzar os dedos e esperar que as coisas corram bem. Falhar em planear é planear para falhar, isso é garantidamente, e, portanto, o planeamento é, obviamente, um fator crítico de sucesso. Toda a parte da preparação, a resposta em si e a avaliação honesta de tudo aquilo que estamos a fazer para garantir que se aprendem efetivamente, se retiram lições que possam depois ser incorporadas no processo de planeamento. E é isto que é o sistema de proteção civil, ou seja, uma realidade bastante complexa,
que tem que ser permanente, que tem que ser transversal a todos os setores da sociedade, em todos os patamares da governação e também da administração do Estado, sempre de forma integrada, e é isso, obviamente, que se pretende. O sistema em Portugal assenta, como sabem, em algumas peças legislativas absolutamente fundamentais, desde a Lei de Bases de Proteção Civil ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que está neste momento a ser revisto, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e falhou ali um E, falha muito, ainda estamos numa fase de adaptação, peço desculpa, que já saiu, portanto, e que trouxe algumas novidades, embora a missão se mantenha, eu não vou entrar em pormenores sobre aquilo que é a estrutura interna da autoridade, e também o sistema de gestão de operações, que foi revisto em 2018 e que já está novamente também a ser repensado. Estes são os princípios bases do sistema, conhecidos por todos vós, não me vou alongar muito mais. O sistema assenta também em 3 pilares fundamentais: as estruturas de direção política, os serviços de proteção civil, desde os serviços municipais, que são efetivamente o pilar do sistema de proteção civil no nosso país. Eu costumo dizer que, e eu fui comandante distrital durante 4 anos, quanto melhor funcionar o patamar local, quanto mais capazes e mais resilientes forem estes serviços municipais de proteção civil, melhor garantidamente funcionará o sistema. E esta é uma premissa absolutamente fundamental. E temos então o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que é, digamos, que a nossa Bíblia. Nós estamos, como sabem, organizados em termos nacionais em vários patamares. O mapa não está, obviamente, à escala, as ilhas ainda não se chegaram ali tão perto do Algarve. Temos um patamar nacional, que é importante, que tem os serviços centrais da Autoridade Nacional, 18 comandos distritais de operações de socorro, o nível regional, com os 2 serviços regionais, e então o patamar municipal. E tudo isto funciona, sobretudo de acordo com o princípio da subsidiariedade, em cascata, garantindo que, efetivamente, há uma integração de todos os conhecimentos, de toda a competência nos diferentes patamares, para que o serviço público a prestar seja o mais eficaz. Esta é a nossa missão, ela não alterou. Eu recordo que nós, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, trabalhamos em todo o ciclo da catástrofe. As operações são, peço desculpa, a parte mais sexy deste negócio. É os coletes, é as luzes, é os aviões e os helicópteros, mas não é de todo o principal que nós fazemos. Há todo um iceberg abaixo da linha d'água, que é o que sustenta efetivamente o serviço de proteção civil, onde se incorpora toda a componente do conhecimento, do risco, da avaliação, do treino, da formação, da sensibilização pública, e é isto que efetivamente reduz, que sustenta o sistema, e que, quanto melhor funcionar, eu gosto de pensar que mais pequenino vai ser a ponta do iceberg de fora d'água, que é então a parte da resposta operacional. O risco zero, efetivamente, não existe, portanto, vai ter sempre que haver socorro, mas garantidamente, quanto mais trabalharmos a montante, menos teremos que socorrer. O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Eu já fui confrontada muitas vezes em seminários desta natureza com questões do género: vocês, isto depois, a parte da resposta, quando lá chegam, depois logo se vê como é que funciona, não é? Não é. Não é de todo, as coisas estão organizadas, estão estruturadas. Para quem ainda se lembra, e muitos se lembrarão, o país passou 3 anos muitíssimo complicados em matéria de incêndios florestais. 2003, 2004 e 2005 foram anos muito, muito difíceis, mas que também levaram a um repensar do sistema, tal como levou 2017. E este sistema nasce de uma série de lições aprendidas dos anos de 2003 a 2005, em que efetivamente a coordenação operacional, o comando único, não eram realidades muito óbvias, e portanto este sistema, o CIOPS, resulta dessa avaliação, resulta dessa aprendizagem, e nós temos efetivamente um sistema global, transversal e integrado. Nós tivemos no continente, com participação dos Açores e da Madeira, a semana passada, o maior exercício de proteção civil que alguma vez se fez na Europa. Não era esse o objetivo, mas acabou por ser o maior exercício. E uma das coisas que os representantes da Comissão Europeia e da equipa de avaliação de proteção civil da União Europeia, que esteve a acompanhar o exercício, uma das coisas que eles referiram foi que poucas vezes se via um país em que efetivamente todos os stakeholders estivessem a trabalhar de forma tão próxima e tão integrada. Às vezes as coisas não correm tão bem, é verdade, mas não podemos dizer nesta fase que não temos um sistema que sustente aquilo que fazemos em matéria de resposta operacional. E o CIOPS efetivamente dá essa resposta. Poderá ter que ser readaptado, poderá ter que ser ponto a ponto repensado, é isso que estamos a fazer. Percebemos a seguir a 2017 que, fruto muito
das alterações climáticas que estamos a sofrer, da alteração do panorama dos riscos que temos, percebemos que tínhamos que nos preparar para operações de maior complexidade. Foi isso que fizemos, é isso que estamos a fazer ainda este ano com a revisão deste sistema, que de resto é o conjunto de normas e procedimentos que apenas visam garantir que no plano operacional todos atuamos efetivamente de forma integrada e sempre debaixo de um comando único. Eu agora vou acelerar aqui um bocadinho, porque senão isto não vai ser efetivamente possível. Eu trazia só aqui este esquema para mostrar o que é, ou para recordar, porque isto não é para ensinar nada, todos vocês já sabem isto. É para explicar e para recordar que nós temos as diferentes estruturas, os diferentes pilares, as diferentes realidades do sistema estão presentes também em cascata nos diferentes patamares, municipal, distrital e nacional, quer ao nível do comando operacional, quer ao nível daquilo que é o apoio à coordenação institucional, a coordenação operacional, porque não temos só os operacionais no terreno, temos os representantes das instituições também sentados nos bastidores, muitas das vezes nos centros de coordenação operacionais distritais, no Centro de Coordenação Operacional Nacional, a dar sustento, seja de forma preventiva, seja de forma reativa às operações no terreno, e então temos também as estruturas de apoio político presentes nos 3 patamares. Isto para as tradutoras de certeza que não deve estar a ser fácil, peço imensa desculpa. O estado de alerta é importante, muitas das vezes confunde-se as cores um bocadinho com os avisos também que são emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Isto para o cidadão, eu acredito que não seja o mais óbvio, é algo que provavelmente teremos que melhorar, mas efetivamente temos um sistema de alertas que nos permite alterar a prontidão das forças, a prontidão e a capacidade de resposta das forças que integram os diferentes dispositivos. Ele é feito cruzando a probabilidade com a gravidade dos fenómenos, e aqui a nossa relação com o IPMA é absolutamente fundamental, porque grande parte das coisas que nós conseguimos prever estão associadas à meteorologia, e esta interligação que nos permite, com algum tempo de antecedência, às vezes não tanto quanto se desejava, mas é mesmo assim, emitir estes alertas para que o sistema possa responder com eficácia. Temos vários meios de resposta, o nosso sistema está muito assente naquilo que é o principal agente de proteção civil e que são os corpos de bombeiros, sem prejuízo de tudo aquilo que são os contributos das diferentes forças militares, forças de segurança, as polícias. Todos nós temos um papel absolutamente importante, mas efetivamente os corpos de bombeiros são ainda o grande pilar do sistema de proteção civil em Portugal. Este é o sistema de gestão de operações, um despacho que na prática visa, que dá corpo ao sistema integrado de operações de proteção e socorro, que nos explica o que é o comando único, como é que evolui a cadeia do comando operacional. É um sistema modular e que basicamente é adaptável àquilo que existe no terreno a cada momento. O objetivo é sempre que a organização possa preceder a chegada dos meios. E muitas das vezes esta organização não é visível a olho nu e não é visível, sobretudo, para quem não a conhece bem. E a ideia, muitas vezes, que passa é que está tudo ao monte num teatro de operações, quando não está. E, portanto, melhorámos a olhos vistos naquilo que é a organização operacional de há uns anos a esta parte, muito graças ao sistema de gestão de operações, que na prática vincula todos os agentes que, num dado momento, são chamados a participar num teatro de operações. A cadeia de comando é efetivamente evolutiva, ela começa no primeiro elemento que chega ao teatro de operações, passa para o primeiro elemento do Corpo de Bombeiros e termina, teoricamente, e pode acontecer, no Comando Operacional Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Eu própria, enquanto segundo comandante, o ano passado assumi o comando dos incêndios de Monchique. Já aconteceu no passado o comandante nacional assumir o comando de uma operação e, portanto, efetivamente isto é evolutivo e pode chegar ao patamar nacional, quanto menos acontecer assim, melhor, é bom sinal. O sistema tem 6 fases, a fase 5 e a fase 6 são já o resultado das lições aprendidas de 2017 e, portanto, procuramos adaptar este sistema àquilo que sabemos que é a nossa realidade, ou seja, nós vamos garantidamente cada vez mais confrontar-nos com realidades mais duras, mais difíceis e todos nós temos que ter consciência disso e temos que ter a coragem de explicar isto aos cidadãos, explicar que estas catástrofes vão acontecer cada vez com mais frequência e que o impacto é grande. E que a nós cabe-nos, efetivamente, trabalhar para que o nosso papel seja o mais interventivo possível e o mais capaz possível. Temos diferentes instrumentos de apoio à decisão operacional, todos eles estão disponíveis no nosso site, eu também não vou, restam-me 3 minutos, o counter já ficou laranja, portanto isto não deve ser bom sinal. Temos um dispositivo especial de combate. Está bem. O senhor lá atrás disse que me puxava as orelhas se isso acontecesse, portanto eu não vou arriscar.
Temos um dispositivo permanente para aquilo que é o combate aos incêndios florestais, é um risco recorrente todos os anos, portanto não há como escapar e, portanto, temos vindo a desenhar e a consolidar um dispositivo cada vez mais dedicado a esta matéria. Colaboração com as Forças Armadas, eu tenho ido muitas vezes à televisão, a programas de debate em que o público intervém e é quase recorrente perguntarem porque é que as Forças Armadas não participam mais na proteção civil. Se calhar é algo que nós temos que saber passar melhor esta mensagem. As Forças Armadas têm um papel importantíssimo na proteção civil, o seu papel nesta matéria decorre desde logo daquilo que é a Constituição da República Portuguesa, está previsto na Lei de Bases, vai até à diretiva anual que o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas emite e, portanto, tem sido um parceiro absolutamente fundamental. Esta colaboração faz-se de acordo com procedimentos, de acordo com diferentes normas. Raramente a intervenção das Forças Armadas é numa primeira linha em matéria de proteção civil, são forças de apoio, de suplência, mas que têm um papel muito importante, aliás, que nos últimos tempos ficou bem frisado, com regras de empenhamento muito, muito próprias e sempre em respeito por aquilo que é, obviamente, a cadeia de comando militar. Quando tudo falha, e às vezes acontece, não só aqui, acontece em vários países. Veja-se o que aconteceu na Suécia o ano passado, foram completamente surpreendidos com uma vaga sem precedentes de incêndios florestais. Temos mecanismos hoje em dia, felizmente, de cooperação internacional e de cooperação regional que nos permitem apoiar e, digamos, que nos permitem reforçar os nossos teatros de operações e a nossa capacidade de resposta com meios que vêm de outros países. Eu dei uma entrevista ao Diário Insular ontem que frisava precisamente esta questão e nós não temos que nos sentir envergonhados se por vezes temos que recorrer a este tipo de mecanismos. Nós temos é que nos sentir gratos por saber que eles existem e que nos podem dar efetivamente uma ajuda tremenda. Não só a nós, mas a vários países. Eu não vou entrar muito aqui porque depois amanhã vou fazer uma intervenção sobre o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, de facto, só frisar que a cooperação internacional é efetivamente o último degrau no princípio da subsidiariedade e que tem aqui um papel importantíssimo. Portugal não tem sido só um bom cliente deste mecanismo, tem sido também um bom fornecedor de ajuda. Neste mapa vocês têm mapeados todas as intervenções, quer na Europa, quer fora da Europa, que Portugal fez. Portugal, leia-se, não é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, são todas as forças operacionais que têm vindo a ser constituídas com diferentes agentes e que têm prestado uma solidariedade fundamental em países afetados por catástrofes de maior dimensão. Recordo que tivemos ainda bem recentemente, durante mais de um mês, uma missão em Moçambique, com elementos dos bombeiros voluntários, da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana, do INEM, e que permitiu dar um apoio que eu pessoalmente reputo de extraordinário àquilo que aconteceu em Moçambique. Nada disto será bastante, nada disto será efetivamente suficiente se um dos fatores críticos de sucesso não estiver alinhado connosco. E isto vai levar gerações. Não se muda o cidadão, não se muda. Há coisas que não se muda por decreto. Não se mudam e, portanto, isto vai levar efetivamente muito tempo. Nós temos cidadãos hoje melhor preparados, mais informados, mais treinados, mais sensibilizados. Estamos melhor hoje do que estávamos há 20 anos atrás, mas estas coisas ainda continuam a acontecer. E enquanto isto continuar a acontecer, enquanto houver pessoas que continuam a achar que as barreiras de segurança é porque alguém menos acertado resolveu chatear o fim de semana, que chatice, agora não posso ir ali ao pontão tirar fotografias, e enquanto se continuar a desrespeitar isto, não há serviço de proteção civil que resista. Não há. E, portanto, este é, para mim, um mote que nós temos que perseguir com muita insistência, porque, efetivamente, prevenir e alinhar o cidadão com as políticas de proteção civil e apostar cada vez mais na proteção, na prevenção, sabemos que dá frutos. Esta imagem é uma imagem perto de Pedrógão, eu penso que é Figueiró dos Vinhos, está desfocada porque foi tirada de longe, não está trabalhada em Photoshop. É uma quinta cuja proprietária penso que é holandesa ou alemã e que foi das poucas parcelas nesta zona, como podem ver à volta tudo ardeu menos aquela quinta, e aquilo não foi milagre. O que aconteceu foi a plantação de vegetação mais resistente aos incêndios, faixas à volta da quinta e o resultado está à vista. E é por isso que temos que continuar a trabalhar cada vez mais na informação e na sensibilização, e este é o grande desafio do nosso sistema, é que não há uma coisa mais importante para fazer do que a outra. Eu, ao mesmo tempo, tenho que continuar a trabalhar no aumento da minha capacidade e na melhoria da minha capacidade de resposta, eu tenho que trabalhar na prevenção, eu tenho que trabalhar no planeamento, tenho que trabalhar na informação, isto é quase como um tentáculo em que as várias patinhas do polvo, os tentáculos do polvo vão ter que crescer ao mesmo tempo para conseguirmos chegar todos ao mesmo sítio. Mas isto
nós vivemos num mundo da pressa, tudo se faz com pressa, não é? Fazemos tudo sempre à pressa. E aqui há coisas em que não podemos ter pressa, porque a pressa aqui vai ser inimiga da perfeição e temos que dar tempo ao tempo, mas sem nunca baixar os braços. E pronto, é isto que estamos aqui a fazer, reformar o setor florestal, a retomar a resiliência do território, a apostar cada vez mais na especialização e na capacitação, rever a nossa forma de gerir as operações para nos adaptarmos cada vez mais às novas realidades. A questão dos meios aéreos tem sido crítica, sobretudo na componente dos incêndios florestais, e estes são os grandes desafios que temos em mãos. Eu ia só terminar pegando em algo que disse no primeiro painel o Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos. O cidadão é cada vez mais exigente, temos que saber comunicar cada vez melhor e cada vez com mais rapidez, eventualmente, algumas informações, mas temos, sobretudo, que o Estado, os setores críticos do Estado, como são os serviços de proteção civil, têm também que se adaptar a isto, porque com a realidade habitual daquilo que é a gestão da administração pública, há coisas que vão ser muito difíceis de fazer e, portanto, temos que ser mais expeditos, temos que nos adaptar melhor a estas novas realidades, à questão da informação que corre de forma vertiginosa e, portanto, tem que haver aqui um salto qualitativo de organização para que possamos efetivamente estar à altura e somos todos, aqui temos mesmo todos que estar à altura destes desafios. Sr. Presidente, 2 minutos e 47. Que grande puxão de orelhas. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sra. Comandante, pela sua apresentação. Quero dizer que se quiser vir trabalhar connosco para a nossa área de sensibilização e formação, tem sempre um lugar. Eu posso lhe dizer uma coisa, não sei se tenho som. Eu não vim à terceira há 20 anos. Não sabe o que perde durante esses 20 anos. Já sei, percebi-me ontem, porque ontem cheguei cedo e tive a oportunidade de fazer assim uma visita, lá está, à pressa, à ilha, e não sei se não vou reformular o currículo e se não lhe deixo uma cópia aqui, porque deve-se viver aqui muito bem, sem dúvida. Penso que assistimos a um painel interessantíssimo. Tivemos apresentações que nos trouxeram, que nos demonstraram a realidade da proteção civil em Portugal, no continente, do Serviço Municipal de Proteção Civil da cidade de Lisboa, no fundo o maior serviço municipal, possivelmente o melhor organizado, e tivemos depois também a apresentação de um projeto extremamente interessante e que eu espero que funcione e que se possa alargar às outras cidades do país. E depois também, penso eu, para além daquilo que está estabelecido, um pouco a visão pessoal de cada um destes oradores, que tentaram transmitir a sua opinião e, no fundo, aquilo em que acreditam e que nos tentaram sensibilizar para aquilo que é necessário melhorar a diversos níveis, tanto ao nível do cidadão, como dos serviços, como das próprias entidades e do próprio governo, do próprio Estado em si. E agora, depois destas apresentações, de certeza que há assuntos, ainda temos algum tempo, convidava a ilustre plateia, os ilustres participantes a efetuarem questões, perguntas, algo que queiram ver esclarecido, algo que se podem pôr. Muito boa tarde, obrigado pelas vossas apresentações, têm sido muito úteis para mim, enquanto cidadão, ter uma melhor consciência do trabalho que está a ser feito. Mas também, agora, vou focar um pouco numa realidade que eu conheço melhor que a da terceira. Eu estou cá há 3 anos, eu sou de Lisboa, em tempos colaborei com uma empresa que foi aqui referida e eu vou apenas apresentar uma reflexão que me acompanhou durante anos e que eu penso que pode ser extensiva a várias localidades. A EML é uma empresa que tem um corpo de trabalhadores permanentemente presente no terreno, desde as 8 às 20 horas pelo menos, e em algumas zonas até um pouco mais tarde, se não contarmos com a questão dos parques e outro tipo de funções. Tem meios mecânicos, desde transporte à remoção e outras situações. Tem uns recursos humanos operacionais que eu conheço bastante bem, e que, eu esqueci de dizer, o meu nome é Nuno Gonçalves, já agora, se depois quiserem pesquisar um pouco. Conheço bastante bem aqueles meios humanos e sei que são meios humanos que respondem bastante bem se tiverem o devido estímulo a nível de formação e de reconhecimento. Não só
em Lisboa, como noutras cidades do país onde eu também desenvolvi trabalho de formação. Tem meios também de contacto, na altura rádio, mais tarde telefone, ou seja, é fácil criarem-se canais para quem está no terreno reportar de imediato informação, eventualmente orientar e estar presente no sentido de ajudar a população. Esta pergunta é quer para o Sr. Vereador, quer para o Sr. Tenente-Coronel, se não acham que, havendo este tipo de reforços possíveis numa cidade, porque existem corpos equivalentes e semelhantes noutras cidades do mundo, se não seria útil apostar-se um pouco nelas como reforço, como complementaridade e, eventualmente, não conheço tão bem aqui a Ilha Terceira, mas eu sei que, apesar de não serem, não terem vínculo municipal, não deixam de ser pessoas que estão no terreno e que também podem avaliar e dar algum retorno de informação. Muito obrigado, uma boa tarde e parabéns. Sr. Vereador, quer responder? Posso responder, porque na realidade a sua pergunta já tem a resposta prática. Ela já existe. Se tiverem memória daquilo que foi em outubro passado o caso do Leslie, nós tivemos uma capacidade de preparação na cidade de Lisboa impressionante. E juntámos a EML e outros parceiros, desde logo todos os serviços municipais. Aliás, é um trabalho que temos vindo a desenvolver, sobretudo na Proteção Civil, porque tem essa capacidade de coordenação em termos locais, e isso está a ser desenvolvido. Isto também é fruto de um trabalho que já temos vindo a desenvolver, de várias atividades, nomeadamente as famosas festas de futebol no Marquês, a questão das festas dos Santos Populares, e portanto já há uma rede de parceiros e de vários stakeholders que a priori não estão envolvidos, mas que são automaticamente acionados. Só para ter uma noção, nós esta segunda-feira tivemos mais uma reunião de preparação dos Santos Populares que vai ser na próxima semana. Desde elementos da CP, à Transteste Choflusa, à Carris, ao Metro, à Polícia de Segurança Pública, à Divisão de Trânsito da PSP, à Polícia Municipal, à EML, à Proteção Civil, à Higiene Urbana, às juntas de freguesia, às equipas de higiene urbana das juntas de freguesia. É todo aquele lado que está atrás, que não se nota, e se nós hoje estamos a notar uma evolução na capacidade de resposta na cidade de Lisboa, isso é porque há muito trabalho, não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalho. Devem estar recordados, permita-me só fazer um pequeno enquadramento, com base naquilo que está a dizer, de um acidente que tivemos há cerca de 6 meses na Estrela, quando um elétrico se descarrilou. Nós fizemos uma operação em 5 horas e correu tudo muitíssimo bem por uma questão simples. Já há articulação entre todos os intervenientes. Por um lado, o Regimento de Sapadores Bombeiros, com os bombeiros voluntários da cidade, com o INEM e com os próprios, em conjunto com a ANPC, no dispositivo de meios fora da cidade que fossem necessários ativar. Tivemos a questão da própria EML, da própria Carris, e portanto já há uma articulação. Provavelmente temos este problema, que é sempre o mesmo, é a questão da comunicação. Esse trabalho já existe e está a ser aprofundado, e como tive há pouco a oportunidade de dizer, se nós de ano para ano temos cada vez mais o facto de termos menos notícias de fenómenos de inundação, deve-se a este trabalho preventivo e de preparatório de cada uma das nossas entidades. E como praticamente estamos todo o ano em trabalho, seja por fenómenos de inverno de cheias, seja de verão de festas, sejam de futebol ou festas da cidade, ou muitas das vezes situações pontuais que também nos obrigam a estarem juntos, isto tem desenvolvido uma capacidade de resposta no município de Lisboa que nós não tínhamos há 3 ou 4 anos. E, portanto, o que nós temos feito, sobretudo no âmbito da Proteção Civil, é tudo aquilo que podemos captar, nós colocamos dentro do dispositivo, até porque, por exemplo, recentemente também numa reunião do Conselho Municipal de Proteção Civil, nós tivemos o cuidado de apresentar tudo aquilo que é o dispositivo, por exemplo, das festas da cidade, do final de ano, porque essas são inevitáveis, o futebol vai variando, de vez em quando o Porto também tem direito a comemorar, mas tivemos o facto de, por exemplo, estarem presentes elementos de representantes dos hospitais da cidade que nos diziam a nós na reunião: nós agradecemos a informação que nos dão, mas gostávamos que tivéssemos essa informação de antemão. E o que fizemos, a partir de agora, todos os elementos, todas as reuniões preparatórias de grandes eventos da cidade que podem ter impacto direto nos hospitais, nós reunimos com as próprias equipas dos hospitais, porque, por exemplo, no caso do Santo António e do final do ano, o que estamos a fazer na cidade de Lisboa é procurar esvaziar os hospitais, esvaziar no bom sentido. A maior parte dos problemas é, sobretudo, embriaguez. O que acontece é, nós montamos postos médicos avançados em vários locais da cidade e a maior parte dos casos são rapidamente prevenidos e tratados no posto médico avançado, impedindo dessa forma que seja encaminhado para o hospital. Por outro lado, isto no âmbito do safety, no outro lado, no âmbito do security,
Em conjunto, sobretudo com a PSP, nós identificámos, em conjunto com uma das juntas de freguesia do centro da cidade, não vale a pena qual, havia pequenos fenómenos que se estavam a registrar e a aumentar de ano para ano, de mini-arrastões. Grupos organizados que iam para determinados bairros da cidade para assaltar turistas e as pessoas estavam a passar. Nós começámos a articular, quer com a junta de freguesia, quer com a PSP. Entretanto, foi posicionado novos meios da PSP em determinados locais. O que é um facto é que, com base do historial dos anos anteriores, os casos de security do ano passado das marchas baixaram cerca de 90%. E, portanto, há um trabalho que tem vindo a melhorar de ano para ano. Nós temos vindo a aperfeiçoar, porque à medida que vamos evoluindo, também vamos começando a detectar as lacunas que a priori existem e que, neste caso, o Serviço Municipal de Proteção Civil tem vindo a fazer, e muito bem, essa aglomeração e esse juntar das várias peças que estão soltas, porque na tal visão de gestão da cidade, e como disse a Sra. Comandante Nacional, o cidadão é cada vez mais exigente. E se pode o cidadão ficar muito satisfeito quando há uma ocorrência, haver uma resposta rápida dos bombeiros e da Proteção Civil, a seguir ao acidente, se estiver tudo no meio da rua e tudo estragado e tudo sujo, há a seguir uma crítica constante aos serviços do município, porque é que não fazem isso? E, portanto, nós já estamos com esta estrutura devidamente montada, já está bem oleada, mas é evidente que temos que continuar a aprofundar. Faça a EML, porque ainda ontem estive na Holanda em representação do vereador da mobilidade e um dos pontos era a questão da EML. De facto, há esses técnicos, mas é preciso perceber que o número de técnicos que a EML tem, e fruto do seu crescimento na cidade, e que é necessário para ordenar o trânsito, também não é ainda o suficiente. Mas, de qualquer forma, apesar de ainda não ser o desejável, tem vindo a ser cada vez mais parceiros de tudo aquilo que são os grandes momentos na cidade de Lisboa. Peço desculpa por esta extensão de comentário. Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar este magnífico painel. A minha questão era dirigida ao vereador Carlos Castro. O meu nome é Pedro Santos, sou adjunto de Comando dos Bombeiros Voluntários de Beja, mas sou lisboeta de coração. Qual o impacto deste projeto das cidades resilientes no município de Lisboa, e tendo em conta que toda a área metropolitana de Lisboa vive do cérebro que é o município de Lisboa, qual o impacto deste projeto, seja ele negativo ou positivo, ou os impactos que existem em toda a área metropolitana e nos concelhos adjacentes à cidade de Lisboa e ao município de Lisboa? É uma boa questão. Nós temos aqui, de facto, duas dimensões, e transpondo aquilo que é a dimensão da mobilidade para a proteção civil, também nós, no âmbito da cidade de Lisboa, temos de ter a percepção que o município por si só não pode responder a tudo. E, portanto, eu, do ponto de vista político, estou bastante condicionado à calçada de Carricha, Pedroços e ao Parque das Nações, mas do ponto de vista da proteção civil tem havido um cuidado, quer do Serviço Municipal, de trabalhar com as congêneres vizinhas. Naturalmente temos de ser um pouco mais abrangentes, quer no Distrito de Lisboa, quer no Distrito de Setúbal, mas só para dar um exemplo, porque também já temos isso no nosso horizonte, nós há dias, no Dia da Unidade do Regimento de Sapadores Bombeiros, assinámos um protocolo com a Federação Distrital de Bombeiros do Distrito de Lisboa, para que haja a disponibilização da Escola do Regimento em termos de formação, e esse é só um primeiro passo daquilo que vamos ter que trabalhar a seguir, que é exercícios conjuntos, já que é bombeiro, entre o Regimento de Sapadores Bombeiros, os Corpos de Bombeiros Voluntários da cidade e também do próprio Distrito, e se houver capacidade, também chegarmos ao Distrito de Setúbal, porque de facto há de compreender, o meu fato só dá para o município de Lisboa, mas mesmo sendo apertado, temos a noção de que se trabalharmos todos em conjunto vai ser muito mais fácil responder em caso de necessidade, e como sabemos, e como está previsto, em caso de haver sismo de Lisboa, os meios não virão até do Distrito, virão de Leiria, mas nada como começar a fazer o trabalho dentro de casa, e é isso que já estamos a fazer. Obrigado. Obrigado. Vamos à última pergunta, porque senão depois começamos a extravasar o tempo planeado. Boa tarde, o meu nome é João Medeiros. Eu tinha uma pergunta concreta aqui para o Diretor de Serviços do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Lisboa, que tem a ver com o seguinte. Falou de uma sala de emergência que têm. A pergunta que eu faço é, também têm algum centro de coordenação de recolha de informação, quer da Polícia Municipal, quer da mobilidade dos bombeiros sapadores, onde recolhem diferente informação os diferentes departamentos da Câmara Municipal para depois atuar numa situação quer de normalidade, quer numa situação de emergência? Se sim, e como é que funciona? Obrigado. Muito obrigado. Se calhar eu passava ao Sr. Vereador. Nós temos já uma sala, que é a sala de local de comando, a SALOC, onde estão associados quer o Regimento de Sapadores Bombeiros, quer a Polícia Municipal, quer o próprio Serviço Municipal de Proteção Civil, e este dispositivo do DIPEP está numa sala mesmo ao lado.
O que nós estamos a fazer agora em Lisboa é uma evolução tecnológica do ponto de vista da racionalidade da cidade. Estamos a montar, quer dizer, ele já está instituído, mas estamos a implementar através de pequenos passos o COI, que é o Centro Operacional Integrado, que visa juntar todos os tipos de serviço dos serviços municipais, com ligação também, no caso mais sensível, à Polícia de Segurança Pública. E, portanto, esse trabalho está a ser desenvolvido, até porque muitas das vezes, por exemplo, no caso, quando temos inundações, há a resposta imediata, quer da Proteção Civil, quer dos bombeiros, mas depois precisamos das brigadas do saneamento que nos vão ajudar para fazer a limpeza, no caso dos esgotos, ou até de algumas vias. Isso está a ser centralizado no chamado COI, que dentro de 2 anos já estará mais operacional e que vai dar uma resposta muito mais inteligente do ponto de vista de recursos da cidade. Porque o que nós tínhamos até há poucos anos era serviços completamente isolados, a funcionar numa lógica vertical na cidade, e o que estamos a criar neste momento na cidade são serviços e visões transversais que possam complementar tudo aquilo que tem que ser uma intervenção, mas adiantar que do ponto de vista da segurança, aí já demos saltos qualitativos, que hoje os serviços já funcionam muito bem no terreno e, portanto, demos o salto qualitativo. Agora falta-nos a parte tecnológica que acompanhe os vários serviços, quer da Proteção Civil, quer do Regimento de Sapadores Bombeiros, quer da Polícia Municipal, quer também, porque trabalhamos muito com as 5 divisões da PSP na cidade de Lisboa e com o Comando Metropolitano, obviamente. Agradeço a todos, tiveram excelentes. Obrigado também pela vossa presença nesta primeira parte do Congresso e vamos continuar depois do almoço.